vídeo novo for postado. Amém? Então abra aí no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Estarei fazendo a leitura. Estejam acompanhando aí como estiver na sua Bíblia, na sua tradução. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa oportunidade, meus amados, meus queridos, abençoados do Senhor, trazer uma mensagem enfatizando algo que é muito bom o povo de Deus saber, e não só o povo de Deus, todas as pessoas precisam saber: o amor de Deus, o grande amor de Deus por nós, o grande amor de Deus expresso na pessoa de Jesus Cristo. Há algumas semanas eu tenho postado nas mensagens no meu canal do YouTube as mensagens que foram intituladas sobre a divindade de Jesus. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo deve ser adorado, e eu tenho enfatizado sobre a divindade de Jesus e a ênfase que o próprio Senhor Jesus relatou, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém, Ele frisou bem claro, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, amados, nós temos que, em alto e bom som, divulgarmos acerca da pessoa de Jesus Cristo como a expressão maior do amor de Deus por cada um de nós. E é o tema que eu vou tratar aqui nessa oportunidade, com o título: A Certeza do Amor de Deus.
Então, amados, antes de prosseguir com a passagem que nós lemos aqui, pois ela enfatiza esse grande amor de Deus, eu gostaria de convidar alguns irmãos para fazer algumas leituras, tá? Eu vou convidar irmãos com a voz bem estridente. Eu vou convidar o meu querido evangelista Denis. Eu vou pedir ao evangelista Denis que você separe João, capítulo 3, versículo 3 a 7. Vou pedir ao evangelista Josélio que separe João, capítulo 3, versículo 16. Vou pedir ao meu querido e abençoado cooperador Júnior Ribeiro que você separe 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Então, vou pedir aí ao meu querido cooperador Gabriel, tá? Que eles virão um após o outro aqui na frente fazer a leitura do versículo. Amém? Então, de João, capítulo 3, que eu convidei, né, o evangelista Denis, depois João 3,16, evangelista Josélio, cooperador Júnior Ribeiro, 2 Coríntios 5,17. Amém? Pode vir aqui. Glória a Deus. Já vou saudando a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É só chegar, saudar a igreja e ler o versículo com a voz bem enfática. Amém? Glória a Deus. 3, do 3 ao 7. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A voz bem. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. A ênfase aqui sobre o novo nascimento, né? Agora João 3,16, evangelista Josélio. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira que todo aquele que crê não vai perecer. Cooperador Júnior Ribeiro, 2 Coríntios 5,17. Graças e paz, igreja. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém, irmãos? Então, por que eu pedi que fosse lido essas passagens? Porque na primeira leitura feita, Jesus enfatiza sobre o novo nascimento. Nicodemos precisava entender o que era experimentar um novo nascimento. E ele entendia: como pode o homem nascer de novo já sendo velho? Será que ele pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o novo nascimento, ele é espiritual.
experimentar um novo nascimento, ele fala no sentido espiritual. É experimentado esse novo nascimento na conversão. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, ela crê, ela abre o coração e ela confessa a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela experimenta o novo nascimento. Então, veja como foi também feita na segunda leitura de João 3,16, que foi uma expressão do amor de Deus, ele ter mandado Jesus vir à terra. Porque João 3,16 fala: Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a promessa do que resulta o novo nascimento. Às vezes a pessoa pensa: eu criei e eu estou frequentando a igreja. Isso não é o novo nascimento. Frequentar a igreja não é o nascimento. O novo nascimento é uma experiência. É algo que a pessoa experimenta espiritualmente. Ela deixa de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. Por isso que foi feita a terceira parte da leitura, que foi 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Em outras traduções diz: e tudo se fez novo. Por quê? A pessoa, ela pode ser, como velha criatura, um malfeitor, viver na prática do erro, viver na prática do pecado, viver na prática da mentira, viver envolvido na corrupção, porque a natureza humana, ela é corrompida. Mas quando ela ouve o Evangelho e ela crê na palavra, ela experimenta o novo nascimento espiritual. Ela passa a ser uma nova criatura. Ela deixa, as coisas velhas se passam, ela se torna, tudo se faz novo na vida dessa pessoa. Então, irmãos, como eu vou falar sobre a certeza do amor de Deus, eu quis que essas passagens fossem trazidas aqui, porque Jesus falou sobre o novo nascimento. Lá no livro de João 3,16 fala que Deus amou de tal maneira que expressou esse amor. De que maneira ele expressou esse amor? Enviando o seu próprio Filho unigênito. A sua palavra se formou em forma humana aqui na terra, para que ele pudesse carregar as nossas dores e pecados, para levar sobre si o castigo que nos traz a paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, meus amados, e outra passagem onde fala que há uma nova condição daquele que crê no Evangelho, é quando nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, onde fala: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, amados, o amor de Deus é demonstrado através da sua misericórdia sobre as nossas vidas. O amor de Deus foi demonstrado através de uma obra realizada, como foi mencionado aqui no momento da ceia, como foi mencionado aqui, o Senhor Jesus realizou a obra completa. Essa obra completa de redenção foi
a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. E esse amor de Deus está estendido a toda a humanidade. Há pessoas que não têm o entendimento de que Deus ama essa humanidade. Ah, se Deus amasse essa humanidade, não tinha tanta desgraça acontecendo. Mas essas desgraças que estão acontecendo é resultado da falta de comunhão das pessoas com Deus, devido à desobediência do primeiro casal. A humanidade herdou a consequência do pecado. Pecado, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Literalmente, Adão e Eva erraram o alvo. Porque Deus disse, vocês vão fazer assim. E eles fizeram o contrário. E Deus tinha dito, se vocês desobedecerem, certamente morrerão. Quando lá no Gênesis é relatado o engano que o inimigo usou a serpente para enganar Eva e Adão, ali é relatado que com astúcia o inimigo se aproximou e perguntou, né? É verdade que vocês não podem comer da árvore da ciência do bem e do mal? Aí Eva falou, Deus falou que se nós podemos comer de tudo, mas dessa não. Porque no dia que estendermos a mão para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, nós morreremos. Aí a astúcia do inimigo, usando a serpente, falou, certamente vocês não morrerão. Olha o engano, a mentira. Deus tinha falado que eles iam morrer. Mas o opositor de Deus falou, vocês não vão morrer. Por isso que a Bíblia diz que ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. O inimigo de Deus, o opositor de Deus, Satanás, o diabo, ele é mentiroso e a Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade. Ele é pervertido, ele é mentiroso, ele é enganador e é ele quem vive enganando essa humanidade com a sua sagacidade, com as suas mentiras, com seus engodos, querendo distanciar as pessoas de Deus, mostrando um mundo todo colorido para que as pessoas sigam todas aquelas aparências das coisas, se distanciando da palavra do Senhor. E é na palavra do Senhor que nós encontramos a expressão do amor de Deus. É na palavra de Deus que nos é revelado, é através da palavra que nos é revelado o grande amor de Deus por nós. O grande amor de Deus por nós e o que ocasiona como resultado de nós crermos na sua palavra. Porque não só ele enviou Jesus, não só Jesus pagou o preço, não só Jesus morreu, não só Jesus ressuscitou, não só Jesus foi para o céu, não só Jesus enviou o Espírito Santo, mas existe o seu povo aqui na terra, a igreja do Senhor, que é conduzida pelo Senhor através da sua palavra. A jornada da igreja, proclamando a mensagem de salvação. Jesus falou em Marcos 16,15, portanto, ide, pregai este evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Existe a mensagem da salvação, e nós podemos dizer que essa mensagem é a mensagem que expressa o amor de Deus por cada pessoa. Deus quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Deus quer que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Por isso que a Bíblia orienta, orai uns pelos outros, pregai o Evangelho, anunciai a mensagem. Então, queridos, essa expressão do amor de Deus tem que estar nos nossos corações, essa certeza.
A nossa fé não é uma fé fictícia, uma fé fantasiosa. A nossa fé, ela é uma certeza. A nossa fé, ela produz confiança. A nossa fé produz segurança. Nós temos confiança num Deus verdadeiro, cuja palavra diz, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou e está falando. Ele é, ele fez, ele faz o que ele disse que ia fazer, ele vai fazer o que ele disse que ia fazer no passado, ele fez, o que ele disse que vai fazer no presente, ele continua fazendo, e o que ele disse que vai fazer no futuro, ele vai fazer, porque ele é Deus. Então, amados, certeza do amor de Deus. Aí o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele expressa, irmãos, e aqui, amados, eu fiz a leitura, mas eu não podia somente comentar aqui os textos lidos, cada versículo, sem antes fazer essa introdução, porque eu quero trazer ao teu entendimento, ao teu coração, a tua sensibilidade espiritual, você entender que aqui está uma afirmação do apóstolo Paulo. Isso aqui, irmãos, não é uma dica que ele deu, não. Isso aqui é uma afirmação. Aleluia. Cada um de nós aqui, será que nós temos essa condição de fazer uma afirmação como está aqui? É por isso que eu trago a igreja a estar focada na palavra, a estar focada na mensagem, a entender que aqui, amados, o Espírito Santo de Deus orientou o apóstolo Paulo a escrever e a deixar relatado essa mensagem que ele mandou para a igreja que estava em Roma. Os crentes de Roma receberam a carta do apóstolo Paulo. E mesmo na época que eles estavam vivenciando, é por isso que aqui na frente, onde nós lemos, você vai ver que ele relata as perseguições, a espada, todas as ameaças que o povo de Deus sofreu nos primeiros séculos, e ao longo da história da igreja, tantas coisas como perseguições sempre aconteceram, e até Jesus voltar, a igreja, ela continua na terra sendo perseguida, de uma maneira ou de outra. Às vezes a pessoa pensa que a igreja é perseguida só como foi na época do Império Romano. A igreja é perseguida hoje, amados, até pelas mídias sociais, até pelas redes sociais, até pelos meios de comunicação. Existem os opositores à obra de Deus. Isso se chama também perseguição. Mas eu quero que cada irmão em Cristo aqui nessa manhã possa receber no seu coração o entendimento que o apóstolo Paulo colocou aqui nesses versículos de Romanos, capítulo 8, do 31 ao 39. Então eu já vou concluir daqui a pouco a mensagem, mas deixando para você a afirmação, a confiança, a certeza do que o crente em Jesus deve entender sobre o amor de Deus. Certeza do amor de Deus. Então ele disse lá no 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, se nós formos ver o que ele quis dizer à vista dessas coisas, os versículos anteriores falam sobre a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Ah, pastor, às vezes eu me sinto tão fraco, com tanta coisa, tantos problemas que eu passo. Mas a passagem estava dizendo que o Espírito Santo nos assiste. A palavra assiste significa dar assistência.
Jesus deixou o seu Espírito Santo habitando em nós para nos dar assistência espiritual. Você não deve confiar na tua própria força. Não confia na tua carne. Não confia nos teus próprios pensamentos. A Bíblia diz: não te estribes nos teus próprios entendimentos, nas tuas próprias ideias. Irmãos, as ideias humanas, os pensamentos humanos, eles são, como diz, humanos. Eles estão limitados à natureza humana. E a natureza humana, amados, ela foi uma natureza, a nossa natureza, ela foi uma natureza caída. Nós fomos restaurados em Cristo. Hoje, quem habita dentro de nós é um Espírito justificado. Glória a Deus. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1, fala: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Então a Bíblia diz que já não tem mais condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque uma nova natureza está em nós, a natureza de Deus. E essa nova natureza, que é o nosso espírito justificado, ela recebeu o Espírito Santo concedido pelo Senhor para habitar em nós e nos dar assistência. O Senhor nos assiste, nos dá assistência. Ah, pastor, quando eu estiver passando por aflições, o que eu faço? Deixa o Espírito falar dentro de você. Dê ouvidos à voz do Espírito, que Ele vai te dizer: não te desanime, não temas. Ele vai te fazer lembrar as palavras de Jesus. Lá em João capítulo 16, quando Jesus falou acerca do Consolador, Ele falou: quando Ele vier, quando o Consolador vier, Ele já veio, né? Mas quando Jesus falou: quando Ele vier, né? Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo nos faz lembrar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala aqui, que diremos à vista dessas coisas? Ou seja, toda a assistência que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo, nos assistindo nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, às vezes a gente quer fazer um negócio certo, acaba fazendo errado, mas o Senhor está ali nos dando assistência. Olha por aqui, olha por ali, olha, o Senhor não te deixa. Ah, eu acho que o Senhor não está me ouvindo minhas orações. O Espírito vai dizer para você que Ele está com os ouvidos atentos à voz da tua oração, está com as mãos estendidas para te abençoar. Ele vai sempre te conduzir, te lembrar, Ele vai te dar assistência, Ele vai, inclusive, interceder por nós. Aleluia. A Bíblia diz que chega ao ponto de nós não sabermos nem orar como convém. A Bíblia diz que não sabemos muitas das vezes nem como orar. O que eu vou dizer na oração, diante das situações? Mas o Espírito nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a ação do Espírito Santo dentro da gente, que faz aquela intercessão, e a gente sente paz no coração, e a gente sente uma paz, uma alegria, um regozijo, um refrigério, um renovo, que a gente não entende muitas das vezes como, né? Eu passando tantos problemas, tantas situações, e eu estou sentindo uma paz interior, uma paz dentro de mim, uma alegria. É o Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. Graças a Deus. Então aí ele fala, olha a afirmação. Agora eu vou para as afirmações aqui do apóstolo Paulo. Que diremos então à vista dessas coisas? Aí ele afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Irmãos, nós temos ao nosso favor aquele que é o maior de todos. Aleluia. Aquele que está entronizado acima de todos os céus. Quem ouviu e assistiu a live de quinta-feira, quando eu ministrei o estudo solicitado pela Cooperadora Livre sobre os céus. E a Bíblia diz que Salomão, lá no capítulo 8 de 1 Reis, capítulo 8, 2 Reis, quando ele fala, não, é 1 Reis, que foi a apresentação do templo. E ele ora e fala, ele construiu um templo majestoso, suntuoso, todo cheio de ouro, cheio de tantas coisas, e ele falou, isso aqui é a casa de Deus, mas na oração ele falou, Deus habitará na terra como homem? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter. Quanto mais essa casa que eu edifiquei. Aí ele fala com toda humildade, Ele fala com toda humildade. Eu construí essa casa, mas será que ela pode ser a habitação de Deus? Ele fala que o céu dos céus, então Deus está acima de todos os céus. Ele está acima. A Bíblia diz que ele se inclina para ver o que se passa no céu. Ou seja, ele está acima de todos os céus. Aleluia. Glorificado no alto e sublime trono, sustentura e nem a profundidade. Ele fala de coisas que estão além até da nossa visão. Ele vai dizendo tudo que você puder imaginar. Quando ele fala, eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Ele está dizendo nem o presente, nem o passado, nem o futuro. Aí ele continua dizendo, e nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Traduzindo, resumindo e concluindo, nada, nem ninguém nos separa do amor do nosso Deus. Coloque a mão no coração e diga, Deus me ama. Diga, Jesus me ama. Diga, o Espírito Santo me ama. Diga, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor manifestado na pessoa de Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu te agradeço, porque nada, nem ninguém me separa do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Graças a Deus. Diga amém, Jesus. E dê para ele uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Toda a oração seja dada aqui, meu Deus.